A paz do Senhor a todos. Eu vim gravar esse vídeo para falar acerca da vida espiritual. Eu sou o pastor Cisino da Assembleia de Deus, Ministério Poder da Fé. O que é a vida espiritual? A vida espiritual a gente nunca observa o grau de espiritualidade que nós estamos nele. Quem vai saber o grau de espiritualidade que nós estamos, quem pode definir isso é o próprio Deus. Porque na verdade são coisas que a gente adquire uma espiritualidade na medida que a gente se coloca a dispor de Deus a buscar a presença dele. Na medida que nós passamos a consagrar a nossa vida, na medida que nós passamos a buscar mais conhecimento na palavra de Deus, é que nós passamos então a adquirir um nível de espiritualidade. Muitas vezes a gente achamos até que somos bastante espiritual, mas se parar de olhar, muitas das vezes nós achamos que somos espirituais, mas temos uma dificuldade talvez de achar ou querer nos gabar daquilo que nós fazemos para Deus, uma vez que não deveríamos fazer assim, porque tudo que nós fazemos é para a glória e a honra do Senhor. Eu tiro como exemplo do apóstolo Paulo. Ele foi muito sábio nas suas palavras quando ele disse que conhecia um homem que há 14 anos, e fora do corpo ou no corpo, ele não sabia, mas que viu coisas inefáveis que nem sequer seria lícito a ser dito aos homens. E ele expressa, e a gente sabemos muito bem, que aquela expressão de palavra de Paulo ali estava falando dele mesmo, que ele tinha ido ao terceiro céu. Só que na verdade ele não demonstra, em hipótese alguma, ele se exaltando a si mesmo. Ele sempre se coloca no nível de uma inferioridade. E nós entendemos então que a vida espiritual, nós temos que ter essas características que elas somam muito na vida espiritual de um homem. Principalmente nós precisamos ter domínio próprio, temperança, nós precisamos ter, posso dizer assim, às vezes até mesmo em determinados momentos se torna difícil. Como vamos saber que temos domínio próprio? Como vamos conhecer isso? Pastor, você pode perguntar isso. Mas o domínio próprio nós vamos saber no momento que você vive uma aflição, você vive um problema, ou quem sabe até mesmo uma adversidade, alguma situação que ela vem sobre você e que de repente ela te deixa em apuro, te deixa em uma situação muito difícil. E quem sabe até mesmo agressão de palavras de alguém, ou alguém querendo partir para uma agressão física ou verbal mesmo que seja, e você durante essa situação você passa a ter um domínio próprio, você consegue dominar isso com facilidade. Sei que não é tão fácil assim, né? Mas você consegue passar por essa fase e dominar essa situação, e de não partir para a agressão, não partir para a igualdade de palavras, e você consegue manter o seu equilíbrio dentro daquilo e resolver aquelas coisas com facilidade, buscando a ajuda do céu. Então, demonstra uma espiritualidade nesse sentido, porque a espiritualidade, ela é assim, você, na medida que você hoje lê a palavra, está buscando, amanhã você consagra a tua vida, você começa a falar com Deus, você começa a ter uma aproximação maior com Deus, e Deus deixa se revelar para você, vai se revelando a cada dia, vai se revelando. Buscar conhecimento da palavra é muito importante isso, e tudo aquilo que a gente fizermos, saber que nós estamos fazendo para Deus, e saber também que os dons espirituais que Deus nos dá, esses dons espirituais, eles não são nossos, são apenas ferramentas, são apenas coisas que Deus está nos dando para ser útil na sua obra, mas que Ele vai um dia requerer isso de volta, Ele vai querer novamente esses dons que Ele hoje está nos dando de volta novamente. Então nós entendemos que quando nós colocamos Deus como soberano, como disse, soberano está acima de tudo. Quando nós usamos a expressão palavra soberano, Ele está acima de tudo, porque eu costumo dizer que muitas vezes nós somos tentados pelo diabo, pelo maligno. Nós somos tentados, mas nós temos que entender que o diabo, ele é nosso adversário, mas não é adversário para Deus. Ele é adversário meu, é teu, mas ele não é adversário para Deus, porque se Deus quisesse, já teria destruído há muito tempo. Porque na medida que nós falamos, não, Deus não destrói Deus, então nós estamos ali negando a onipotência de Deus. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele tem poder de destruir o diabo a hora que Ele bem quiser destruir. Só que na verdade, nós às vezes limitamos as coisas. Mas quando a gente falamos todo poderoso, ou
onipotente acima de tudo, que Ele é todo poderoso, nós entendemos então que todo poder, tudo que foi criado por Deus. Nada que se fez sem Ele. Então, se Ele está acima de tudo, porque tudo foi Ele que fez. Então, nós temos que entender que tudo está sob o controle dele. Muitas vezes a gente ouve alguns servos de Deus expressar de uma certa forma: Deus derramou toda a sua glória na igreja ou aonde quer que esteja. Deus, Ele derrama aquilo que a gente pode, né? Toda a sua glória, é aquilo que Ele sabe que nós podemos receber, que nós suportamos e aguentamos. Porque se Deus derramar toda a sua glória, filho, te consome e me consome também. Então Deus derrama a glória na medida em que nós possamos receber aquela porção de Deus. Por quê? Pastor, o senhor está falando uma coisa aí, isso é muito sério. Claro que é. Moisés mesmo, uma certa feita, falou com Deus: Senhor, deixa-me ver a tua face. E Deus respondeu para ele o que era: filho, homem nenhum pode ver minha face, a não ser que morra. Mas já que você insiste tanto em ver, fica ali. Eu vou passar e você vai ver apenas, vai me ver apenas pelas costas. E diz a Bíblia que Deus ali passou e Moisés viu apenas uma sombra. Porque Deus sabia perfeitamente que Moisés não poderia suportar de ver a face dele. E de forma que nós, como ser humano, não teria condições de suportar toda a glória de Deus, até o limite onde Deus, certamente, Ele nos promove e permite que nós venhamos ver. Então isso é espiritualidade, conhecer e saber as nossas limitações. O homem em si, quando está buscando a Deus, ele quer sempre mais. Quando ele está para buscar, mas Deus deixa se revelar na medida que ele sabe que o ser humano tem aquelas condições, ele mesmo que prepara o homem. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor fala: mesmo antes que vós abrir a vossa boca para pedir, o vosso Pai que está no céu já sabe o que vós necessita. Então, de forma que Deus já sabe o que nós necessitamos antes que nós abrimos a nossa boca para pedir algo a Ele. Se Ele sabe antes de nós abrir a nossa boca, certamente Ele conhece toda a nossa limitação, porque Ele é Deus. Tá? Então, nós não podemos, de maneira alguma, achar que Deus Ele não sabe. Então, quando nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, Deus já sabe até o que nós vamos falar na igreja. Até como vai ser o culto, Deus já sabe como vai ser isso, que Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe até o que eu estou pensando. Não adianta eu chegar na igreja, eu subir no culto de uma igreja, eu pregar uma palavra, e eu descer dali, eu dizer, não, tal. Ou eu dar uma de humilde, se na verdade Deus conhece o meu coração e sabe que eu não estou sendo humilde de coisa nenhuma. Então, humildade são coisas que aquela parte do nosso interior, isso parte de dentro de nós, são coisas íntimas entre a gente, o próprio Deus. Não é uma coisa que as outras pessoas que vão observar a humildade na gente. A gente mesmo, quando a gente chega a expressar, eu sou humilde, na verdade a gente não está sendo humilde de coisa nenhuma, a gente está querendo falar para alguém que a gente está humilde. Mas na verdade mesmo, quem vai reconhecer a sua humildade é o seu semelhante, ele que vai ver a humildade em cada um de nós, ou seja, eu vou enxergar do meu irmão, ele vai enxergar em mim, então eu vou, talvez até em palavra eu possa expressar para alguém: poxa, por eu tão humilde, você viu como é que ele é tão humilde, mas é isso, quem vai ver sou eu, ou o meu semelhante, não eu mesmo vejo de mim. Porque, então a humildade é uma coisa que vem de dentro, uma coisa que até é difícil explicar essas coisas, mas uma pessoa humilde é aquela pessoa que ele tem domínio, é uma pessoa que fala na hora certa, não tenta se aparecer, não é aquela pessoa que, quando vai pregar uma palavra, quer ver do jeito dele, o querer que Deus faça o movimento do jeito dele. Ele vai deixar tudo a mercê de Deus e saber que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser na igreja dele. Quando ele vai dirigir um culto da mesma forma. Então, de forma que isso é um grau de espiritualidade. Porque tem muita gente que confunde o grau de espiritualidade de você colocar a mão sobre uma pessoa endemoniada, expulsar um demônio. Isso não é espiritualidade, isso é simplesmente o demônio, ele sai em nome de Jesus. Quando você expressa, sai em nome de Jesus, ele tem que sair, porque esse nome tem poder, tem autoridade. Não é uma questão simplesmente de você achar que você tem uma espiritualidade, que você expulsou um demônio. Tá? O demônio vai sair em nome de Jesus. Ele sai em nome de Jesus. E nem tão pouco também você colocar uma mão sobre o enfermo, aí eu orei, ficou curado, e eu sou espiritual porque eu orei. Não é assim, não é bem por aí. Espiritualidade não é bem isso. Isso aí, no caso, são dons espirituais que Deus pode ter te concedido, mas que não são teus. Mas que vai ter que prestar conta. Uma pessoa pode ter até um dom espiritual e não ser espiritual. Não ser tão espiritual
assim, a ponto de ser humilde o suficiente de entender a vontade de Deus na vida dele e fazer as coisas para Deus e prestar um culto e voltado totalmente para Deus. A vida espiritual é assim, é uma escala. Eu costumo dizer que ela começa de zero e ela vai subindo, subindo, subindo. Mas quem vai definir esse grau de espiritualidade que nós estamos é o próprio Deus, porque eu não tenho condições de falar que grau de espiritualidade que eu tenho, e nem você mesmo tem condições de falar. Ou talvez alguém pode até olhar e observar se o fulano é espiritual, mas medir sua espiritualidade, ele não vai poder medir, porque a espiritualidade está na mão de Deus, esse controle está todo na mão de Deus. E nós temos que entender isso. De forma se todos nós evangélicos, pastores, obreiros, líder espiritual, seja, tivesse uma visão acerca dessas coisas, do que fala a própria Escritura Sagrada, do que é uma vida espiritual. Paulo ele ensina a igreja de Corinto, falando sobre essas coisas, ensinando muito bem. Ele fala que eu poderia falar todas as línguas e conhecer toda a ciência, mas se eu não tivesse amor, de nada disso adiantaria. Então ele está falando de uma coisa de dentro, que você tem que ter um reconhecimento, que você tem que amar o seu próximo, que você tem que ter um domínio, que você tem que ter uma perseverança, enfim. Paulo está falando de uma série de coisas que o ser humano precisa para ter uma vida rica e abençoada por Deus. Fora isso, a gente não tem uma vida espiritual regada, cheia de bênção, e precisamos dessas coisas. Também não vamos confundir uma vida espiritual com coisas materiais. Muitas vezes você pode não ter uma vida espiritual boa e você tem as coisas materiais. Isso aí, Deus dá o sol para todos, né? E às vezes tem pessoas que questionam, pastor, mas eu não tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida espiritual tão boa, eu busco e às vezes, muitas vezes, o outro que não busca menos recebe mais do que eu. Meu filho, isso aí não quer dizer que a espiritualidade, ter bens materiais, não. Deus dá para quem Ele quer dar, tanto bens materiais como espiritual. É Deus, é de Deus, então as coisas são dele. Ele dá para quem Ele quer. Nós não podemos confundir essas coisas. Espero que você tenha aprendido um pouco desse vídeo, e se você aprendeu, curta aí, passa para os seus amigos, compartilha esse vídeo, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente e abundantemente. Até o próximo vídeo, e que Deus assim possa te abençoar. Compartilha no YouTube aí com seus amigos aí esse vídeo, que eu acredito que vai servir bastante para enriquecer a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe e até o próximo.